Olá, uma excelente tarde, obrigado por essa companhia boa. Mais uma vez nós juntos aqui neste sábado gostoso demais, na verdade é o Agro chegando, trazendo sempre para você as principais notícias do agronegócio, novidades importantes para a agricultura. A gente não pode esquecer de falar da pecuária, muitos assuntos a partir de agora, então confira comigo os destaques do nosso programa de hoje. Vamos falar sobre a nova determinação que altera a forma de produção de mudas de seringueira no estado de São Paulo. E você vai ver também que as exportações de carne de frango cresceram um pouco mais de 4% no último mês. Vamos falar também de queijo, que delícia! Minas Gerais regulamentou o queijo de casca florida natural. A gente começa aqui o nosso agro falando de uma determinação que altera a partir de agora a forma de produção de mudas de seringueira, isso em todo o estado de São Paulo. Então, muita atenção você aí que atua no segmento, tá bom? Aumentando o potencial de mercado, uma reportagem super bacana, acompanhe com a gente. Dos 8 hectares que eram destinados a viveiros para mudas de seringueira, restaram apenas 2,5 hectares nesta propriedade no município de Pedranópolis. A redução drástica foi motivada por uma determinação da Secretaria Estadual de Agricultura de São Paulo, que alterou as regras para a atividade há 9 anos. Isso fez com que Gilson diversificasse a cultura na propriedade e destinasse o restante da área para a plantação de poncã e mexerica. O grande complicador da atual forma de produção de muda é que o pegamento de enxertia era muito baixo. Então hoje estava dando em torno, aí, dependendo do viveiro, em torno de 30% de pegamento. Tá, de aproveitamento das mudas. Então, com isso, o custo viverício aumentava demais, o custo da muda também ficava muito alto, inviabilizava para o viverista, como muitos pararam, muitos saíram da atividade. Eu creio que aí mais de 95% dos viveristas que existiam parou de produzir muda. Então, o estado de São Paulo, que produzia em torno de 12 milhões de mudas de seringueira, passou a produzir em torno de 300 mil. Ele conta que já estava desistindo do viveiro e pensava em deixar de vez a produção de mudas de seringueira no fim deste ano. Mas uma nova decisão da Secretaria Estadual de Agricultura, após reunião na Câmara Setorial da Borracha, fez com que ele mudasse de ideia. Eu estou mudando meus planos, né? Então a área que eu fazia muda e que hoje está em citros, eu vou reverter ela, vou arrancar os citros e vou voltar a formar muda de seringueira e voltar a atender o mercado com volume maior de mudas. Com a normativa que estava em vigor, a produção de mudas de seringueira no estado de São Paulo só era permitida dessa forma aqui, em viveiros suspenso e com substrato. O problema é que nesse tipo de manejo, menos da metade das mudas acaba vingando, o que representa a perda de tempo e dinheiro. Já da forma tradicional, direto no solo, que agora pode voltar a ser realizada, o índice de aproveitamento chega a 70%. Muitos produtores que queriam plantar e não encontravam aqui em São Paulo acabavam vindo de outros estados da forma tradicional, da forma que sempre foi produzida. O estado de São Paulo era o único no país a adotar a proibição do plantio de mudas direto no solo. A justificativa foi a preocupação com a disseminação de pragas. Impor sobre a produção de muda de seringueira é uma normativa tão restritiva que levou finalmente a destruição de toda a produção de muda no estado, sendo que o simples trânsito de máquinas entre as áreas produtivas na área rural já em si carregam um risco tão grande, se não maior, de disseminação de nematóide, não me parece algo justificável. Eu acho que foi isso que ficou claro depois de quase 10 anos, né? E finalmente a Secretaria revogou essa normativa. Mas as regras mais rígidas refletiram na diminuição da produção no estado, que é responsável por mais da metade da matéria-prima para o látex no Brasil. É que a escassez de mudas encareceu a formação de novos seringais. Principalmente porque a gente perdeu a estrutura de produção de mudas do estado. São Paulo era o principal produtor de mudas do estado, do país, abastecia o país com 6 milhões de mudas por ano, até o ano de 2015, e depois dessa medida e do desincentivo que houve também para a expansão da borracha natural, com queda dos preços internacionais, a gente foi aí para uma produção de não mais de 100 mil mudas por ano. Essa estrutura que nos era muito cara e importante, foi perdida. Com a revogação das regras mais rígidas e uma conjuntura econômica favorável, a expectativa é que o setor se recupere rapidamente. Vai depender
de um estímulo, a gente está vendo o mercado internacional agora reagindo, a gente está vendo uma possibilidade de reação da demanda por borracha natural. Isso tudo vai trazer melhores condições para os produtores, que vai finalmente levar eles a uma condição de reinvestimento e incentivo à expansão da produção. Pode falar que quase 100% de todos os plantios que tem em São Paulo é muda de solo. E no Brasil, né? No mundo todo é produzido dessa forma e produz, e não temos problema. A seringueira, a praga nematóide não é uma praga limitante para a cultura de seringueira. A seringueira convive com ela. Vamos aproveitar então para conferir como ficou na semana a cotação do leite e também de outros produtos agrícolas. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,64. A saca de 60 quilos de café arábica sai por R$ 1.429,22. A saca de 50 quilos de arroz em casca sai por R$ 115,05. A saca de 60 quilos de milho está cotada em R$ 55,84. A saca de 60 quilos de soja está cotada em R$ 136,32. Vamos falar um pouquinho de queijo e vem de Minas, é sempre uma delícia. Minas Gerais regulamentou o queijo de casca florida natural. Esse é o termo mesmo, muita gente conhece, outros não, mas já vou te adiantar, é uma delícia, tá? Com habilitação sanitária, os produtores dessa iguaria vão poder, a partir de agora, contar, gente, com a abertura de novos mercados. Então, de repente, você que ainda não conhece, pode ter a oportunidade com essa ampliação que começa a partir de agora. A regulamentação já era esperada há muito tempo. Agora, os produtores do queijo Minas artesanal de casca florida terão orientações sobre como o produto deve ser elaborado, dentro das regras de segurança sanitária. São exigências para conseguir o selo do IMA. Para o governo do estado, a regulamentação própria e certificação garantem não só a segurança sanitária, mas colocam os produtos aptos para competições internacionais. Nós estamos regulamentando o queijo casca florida natural, em que os fungos são os fungos do terroir, os fungos daquela região, o que dá ao nosso queijo uma característica especial e o coloca em condição de competição internacional com todos os principais queijos mofados do mundo. A França é a maior especialista em queijos desse tipo no mundo. Nós estamos prontos para o Camembert e para o Brie para concorrerem conosco de igual para igual a partir de agora, com essa certificação, com essa normatização. Então, fico feliz de saber que os nossos produtores agora vão ter condição de acessar mercados que antes estavam fechados para ele, porque o queijo casca florida natural já existia, mas a comercialização dele era muito restrita porque ele não tinha certificação, ele não tinha padrão sanitário para comercialização. Agora ele tem. O documento foi construído com base em pesquisas feitas em universidades parceiras da CEAP e EPAMIG, a partir de amostras de queijos. Para o IMA, a certificação, além dos vários benefícios, atrai mais consumidores. O regulamento, que a gente trata hoje, a gente coloca a importância tanto da identidade do produto, quanto da qualidade microbiológica e físico-química. Então, aquele queijo, quando tem um selo de inspeção, que segue um regulamento de inspeção, a primeira informação que ele passa para o consumidor é de que realmente, quando eu compro um queijo Minas artesanal de casca florida natural, a identidade daquele queijo realmente é a identidade desse tipo de queijo. Ele não é uma mussarela nomeada rotulada com esse nome, não é um queijo Minas padrão rotulado. Então, aquele produto ele tem a identidade de ser um queijo Minas artesanal de casca florida natural. Segundo dados da Secretaria de Agricultura do Estado, a comercialização dos vários tipos de queijos Minas artesanais movimenta cerca de 6 bilhões de reais na economia do Estado. Hoje, 151 queijarias artesanais são registradas em Minas Gerais, sendo 60% delas na região do Cerro. Vamos estar na Unesco na semana que vem, com apoio de FAEM, com apoio da nossa CEAPA, para garantir o reconhecimento do queijo Minas como patrimônio da humanidade. A gente tem outros usos para o leite, os usos de processamento, agrega valor àquele produto, então faz toda a diferença, especialmente para o pequeno produtor. Segundo a Secretaria de Agricultura, a regulamentação ainda vai atrair os produtores de outras variedades de queijo. Isso vai permitir a vários produtores que hoje não trabalham com casca florida
a terem a coragem de dar esse passo, porque o queijo casca florida ele agrega mais valor no produto. Então eu tenho condição de muitas vezes mais do que dobrar o valor do queijo se eu agrego nele a possibilidade da casca florida, a possibilidade do enriquecimento do sabor dele com o mofo. Então é uma oportunidade mesmo para quem hoje ainda não está no casca florida. Depois dessa delícia, a gente retorna já conferindo como andam as cotações no mercado da carne. A arroba do boi vale em média R$ 227,25. E o quilo do suíno vivo sai por R$ 7,58. Falando em carne, as exportações da carne de frango cresceram pouco mais aí de 4% no último mês. Bom, esse resultado de maio foi o segundo maior do ano. As exportações brasileiras de carne de frango, considerando todos os produtos, entre in natura e processados, totalizaram 451 mil toneladas em maio, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal. O número supera em 4,2% o total embarcado no mesmo período do ano passado. Boas notícias para os exportadores brasileiros de carne de frango neste mês de maio de 2024. É o segundo maior volume exportado no ano e o quinto maior volume exportado na história das nossas exportações. As vendas de carne de frango geraram receita de 818 milhões e 700 mil dólares só no mês de maio. O saldo é 5,6% menor que o total registrado no mesmo período do ano passado. Considerando o período entre janeiro e maio, os embarques de carne de frango alcançaram 2 milhões 152 mil toneladas. Quando olhamos para o acumulado do ano, as nossas exportações já passaram de 2,1 milhão de tonelada, o que significa um pequeno decréscimo em relação ao mesmo período de janeiro a maio do ano passado. Nas nossas receitas, estamos falando de receitas auferidas de aproximadamente 4 bilhões de dólares já trazidos para o Brasil a partir das nossas exportações de carne de frango. Ainda segundo dados da BPA, o Paraná seguiu como principal exportador no mês de maio. Foram 198.900 toneladas, número 11,2% superior ao registrado no mesmo período de 2023. Em seguida, estão Santa Catarina, com 89.600 toneladas, e Rio Grande do Sul, que, diante dos impactos logísticos causados pelas enchentes de maio, registrou queda de 11,4% nos embarques do mês, com um total de 56.400 toneladas. Esses números de maio, que foram muito bons, poderiam ter sido, inclusive, muito melhores. Tivemos a catástrofe, a tragédia que assolou o Rio Grande do Sul e que naturalmente traz impactos, traz desafios para as exportações, não só, também para a produção naquele estado, e tudo tem sido feito para que a gente possa o mais rapidamente possível retornar os níveis da nossa produção nesse importante estado produtor e exportador que é o Rio Grande do Sul. No ranking dos principais destinos, a China lidera com 49.800 toneladas importadas em maio, volume 23,6% menor que o total registrado no mesmo período do ano passado. Em seguida, estão Emirados Árabes Unidos, com 39.600 toneladas, Arábia Saudita, com 37.500 toneladas, Japão, com 32.200 toneladas, África do Sul, com 32.100 toneladas, Iraque, com 24.000 toneladas e México, com 20.500 toneladas. Destaque nas nossas exportações para os países do Oriente Médio e do Norte da África. Inclusive, no Norte da África, Líbia e Argélia, um mercado recentemente aberto, têm sido mercados bastante importantes para as nossas exportações de carne de frango halal. Isso sem dizer, naturalmente, dos mercados já tradicionais do Golfo, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos, que vem aumentando sensivelmente as suas compras do Brasil, a própria Arábia Saudita, um histórico importador da nossa proteína de carne de frango e que tem aumentado nesse ano as suas compras do Brasil, o Iraque, o Kuwait, enfim, todos os países da região com uma demanda bastante aquecida para a nossa proteína. Outro destaque tem sido o continente africano,
africano. Entre janeiro e abril deste ano, a Argélia, que fica ao norte da África, comprou do Brasil cerca de 10 mil toneladas de carnes de frango. O mercado para a Argélia foi oficialmente aberto em outubro do ano passado, mas as exportações começaram somente este ano. Também, por um outro lado, a África ressurgindo. Cada vez mais os exportadores brasileiros de carne de frango olhando para esse continente, que tem inúmeras oportunidades, e é bem esperado que nos próximos anos haja um crescimento da demanda por aumento de renda, urbanização, enfim, uma série de fatores que devem levar a que a África seja um continente bastante importante para as nossas exportações e os nossos exportadores cada vez mais antenados nessas oportunidades, apoiando na segurança alimentar dessas nações e das mais de 150 nações para as quais vendemos. O nosso Agro Record faz agora uma parada rápida, o nosso intervalo é curto, vai lá, toma um pouquinho de água, então dá uma reforçada no pratinho, muita gente almoçando agora. Na volta, muitos assuntos aqui com a gente. Ah, que delícia, né? Quem tem o hábito de ir até a feira sabe que é realmente muito gostoso. Aquele caldinho de cana, pastelzinho, chega aquela coxinha, aquela verdurinha fresquinha que você leva para casa. Pois é, as feiras livres, tão comuns em grandes centros urbanos, vocês sabiam? Elas impulsionam a geração de renda da chamada agricultura familiar no estado de Minas Gerais. Não só por lá, né? Por várias partes de tantos estados, como acontece também por aqui no estado de São Paulo. A variedade de produtos vendidos impressiona, uma oportunidade que os agricultores agradecem com toda certeza. Queijos artesanais, defumados, geleias, torresmos e uma grande variedade de cachaças. Tudo que representa o melhor da agricultura familiar pode ser encontrado nas feiras livres promovidas em Minas Gerais. Produtos que vêm da horta e das propriedades rurais, direto para a mesa do consumidor. As feiras, que já fazem parte do cotidiano dos grandes centros urbanos, são espaços onde o produtor rural pode ampliar o número de clientes e negócios, além de levar uma parte da cultura do campo para as cidades. Tudo isso tem aumentado a renda mensal do pequeno produtor de forma considerável. É o caso da Camila Leonel, produtora de defumados. Essa participação em feiras, a gente tem um contato direto, como a gente é uma fábrica, é muito importante a gente ter esse contato direto com o cliente, para a gente atender as expectativas e conviver com outros produtores que também nos dão ideias de formas de evoluir. Então a feira ela serve para a venda do produto direto, para a captação de novos parceiros, uma maneira de expandir o nosso produto por todo o Brasil, e a partir daí a gente foi também buscar esse apoio tanto no conhecimento, nos cursos e também na participação de feiras, que é uma possibilidade de crescimento gigante para o pequeno produtor, de mostrar o seu produto e de abrir novos mercados, novas parcerias. A feira ela pode trazer um aumento até de 20% da minha receita mensal, fora aquilo que eu já tenho o costume de vender mensalmente. Ela traz assim, uma oportunidade da gente vender uns 20% a mais, e esse dinheiro, no nosso caso, ele é todo usado para a gente reinvestir e realmente crescer, que é uma forma de comercializar a curto prazo. Então ela traz um respiro e uma expansão. Então 20% a feira consegue atingir do nosso faturamento mensal. As feiras estão presentes em 614 municípios e 58 cidades. Segundo a Secretaria de Agricultura do Estado, é uma chance única para os produtores que desejam crescer, conhecer novos produtos e mercados. As feiras livres são um instrumento fundamental para o escoamento da produção, além de estímulo para a geração de emprego e renda, principalmente na agricultura familiar. E em 73% das cidades, as feiras são realizadas toda semana. O consumidor também vai sair ganhando com a diversidade e qualidade dos hortifrutigranjeiros e dos nossos produtos artesanais. A Emater, ela entende a Feira Livre, como uma ferramenta de desenvolvimento econômico e social, e ao longo aí da sua história, da sua existência, a Emater sempre apoiou as feiras livres, em especial que tem a participação da agricultura familiar, tanto aí na identificação da demanda nos municípios, também no acompanhamento da produção e na preparação desses alimentos que vão para a feira. E aí a gente pode dar um destaque muito especial para o trabalho que a Emater desenvolve com as unidades de produção de produtos processados, onde a gente procura garantir
junto a esses produtores, né, as boas práticas, né, agropecuárias e as práticas de fabricação, e as boas práticas de fabricação. Ainda de acordo com a produtora de defumados, participar de uma feira livre abre portas para mais eventos e concursos feitos no país. E aí a gente vai realmente descobrindo eventos, né? Tem Expo Café, Expo Cachaça, e é muito legal a gente ir trabalhando e levando esses nossos produtos para esses eventos. A Emater nos deu um apoio, né? A gente está vendo aqui a qualidade do stand, o cuidado com o produtor, desde ajudar a gente com a acomodação, de nos manter aqui. Assim, eu não tenho assim como agradecer a oportunidade e a abertura de mercado que a Emater está nos oferecendo. Segundo a Secretaria de Agricultura, também são doados aos municípios participantes kits com os materiais que serão utilizados no evento, como, por exemplo, barracas. Nos 2 últimos anos foram entregues 550 kits para mais de 250 municípios. A Secretaria de Agricultura também atua para o fortalecimento destas feiras, com a doação de kits como barracas, jalecos e caixas plásticas para os municípios. Apoiar as feiras livres é fortalecer toda a economia regional. O produtor que tiver interesse deve procurar o escritório da Emater Minas no município onde produz e preencher um cadastro. Vamos ver agora então como deve ficar o tempo nesta semana. Veja. Sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. Em Rio Preto, as temperaturas devem variar entre 17 e 29 graus. Em Araçatuba, a mínima é de 14 e a máxima é de 29 graus. E em Presidente Prudente, as temperaturas variam entre 14 e 25 graus. Muita atenção, tá? Porque começou no último dia 27 o chamado vazio sanitário da soja em Goiás, mas que acaba interferindo, refletindo em tantos estados, porque Goiás é um centro produtor. Fica proibido plantar ou então manter plantas vivas do grão em qualquer fase de desenvolvimento, isso até o dia 24 de setembro. Durante esse período, não será permitido plantar ou manter plantas vivas de soja em qualquer fase de desenvolvimento, incluindo as tigueras, que são as plantas de soja que germinam após a colheita. O vazio sanitário é uma medida essencial para a sanidade vegetal e a manutenção da alta produtividade da soja no estado. Ao eliminar as plantas hospedeiras do fungo causador da ferrugem asiática, essa medida contribui para diminuir custos na prevenção e no controle da doença, garantindo a sustentabilidade da cultura. A partir de 25 de setembro, os produtores poderão iniciar o plantio da safra 24-25, com prazo final até 2 de janeiro de 2025. O cadastro das lavouras no Sistema de Defesa Agropecuária deve ser feito até 15 dias após o término da semeadura. Pelo cadastramento, é possível identificar e orientar os produtores sobre a importância do cumprimento dos calendários, evitando prejuízos e garantindo a alta produtividade da soja no estado. Passado esse período do vazio sanitário, que encerra dia 24 de setembro, os produtores eles deverão cadastrar suas lavouras no SIDAGO. No site da Agrodefesa fica disponível o link e esse período até 15 dias após o término do calendário de semeadura, que, como eu disse, finaliza dia 2 de janeiro. Esse cadastramento ele é muito importante para que a Agrodefesa possa identificar e orientar a importância do cumprimento desses calendários e evitar, assim, prejuízos e queda de produtividade dos grãos, bem como não comprometer a produção de sementes de soja. Goiás é o terceiro maior produtor de soja do país, com mais de 17,7 milhões de toneladas cultivadas na safra 22-23, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento. Esse resultado é fruto do compromisso dos produtores goianos com as boas práticas agrícolas e o cumprimento das medidas fitossanitárias. O vazio sanitário da soja é uma medida preventiva adotada em Goiás desde 2004, com resultados comprovados pela pesquisa científica. A prorrogação do calendário da soja na safra 23-24, devido às condições climáticas desfavoráveis, foi uma medida excepcional e não altera o calendário do vazio sanitário
ou da semeadura na safra 24/25. O nosso Agro Record especial deste sábado gostoso, né? Tudo que é bom passa rápido, fica por aqui. Já aproveitar para agradecer essa sua companhia. Se de repente você perdeu algum momento, chegou, a gente já tinha começado, calma. Vai lá no nosso site que você vai encontrar de tudo, tá bom? É fácil de você acessar a nossa plataforma digital www.recordtvriopreto.com.br. Lá você vai encontrar toda a nossa programação. E se de repente você tiver sugestões de reportagens aqui para o nosso Agro, pode mandar. O nosso zap está aparecendo aí, 17 99618 8829. Mais uma vez, obrigado por essa companhia boa. Um ótimo sábado para você e que seja um fim de semana abençoadíssimo. Vem aí o nosso Record Entrevista com ela. Mara Guiotto, é com você, amiga.